gente encontrou em uma das suas áreas de pesquisa a tradução intersemiótica, onde reside a área das artes e da cultura. Como surgiu o interesse por essa área? Olha, isso surgiu na minha graduação, que já tem bastante tempo, né? Foi na graduação essa área de semiótica. E aí eu comecei a fazer estudos sobre a adaptação, né, da literatura para o cinema. E aí começou com a audiodescrição em 2008. Começou a pesquisa na Universidade Estadual do Ceará. Na época eu dava aula lá. E nós tínhamos um grupo de pesquisa que estudava isso. Quando surgiu a audiodescrição, aí a gente começou a fazer esse tipo de tradução intersemiótica, que é das imagens para as palavras. E você acredita que na acessibilidade para pessoas com deficiência, que também é uma das suas áreas, né, de pesquisa, na área artística e cultural, necessita de uma formação específica para o profissional atuar nessa área? Sim, é preciso. Porque a pessoa que vai fazer a audiodescrição, ela tem que entender um pouco sobre a linguagem a qual ela está traduzindo. Então, se ela for fazer uma audiodescrição de teatro, ela tem que saber como que é a peça, como é que é o figurino, conversar com os atores e fazer o roteiro, né, falando com atores, com diretores, até ela conseguir fazer o roteiro que ela vai ter que falar ao vivo no teatro. No cinema pode ser a audiodescrição gravada, mas a pessoa também tem que saber um pouco da linguagem cinematográfica, né, para entender o que é mais importante falar num determinado momento. E a audiodescrição, ela entra no intervalo entre as falas. Ela não sobrepõe porque senão atrapalha a pessoa que está ouvindo, né, o usuário da audiodescrição. Então ela entra nos silêncios, né? Como você vê o cenário atual voltado para a acessibilidade artística, cultural, para as pessoas com deficiência? Ele avançou? E se ele avançou ou timidamente avançou, como você vê, o que se deve a essa ocorrência de mudança? Olha, a audiodescrição foi começando aos poucos, né? A profissão ainda não é regulamentada, mas começaram a haver muitos editais de órgãos do governo, né, ou editais do Fundo de Apoio à Cultura, enfim, exigindo a acessibilidade. Porque a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, julho de 2015, ela fala dessa obrigatoriedade, né, do direito das pessoas terem, enfim, lá, me confundi, vou voltar essa parte. Então, o cenário começou bem aos poucos, né, a acessibilidade. Mas, com a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, essa lei já demanda a acessibilidade para as áreas culturais. Na verdade, demanda acessibilidade em todas as áreas sociais. Então, por exemplo, a acessibilidade garantida, né, para as pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, e contempla os 3 recursos específicos para esse tipo de deficiência sensorial, que é a audiodescrição, a legenda para surdos e ensurdecidos, ou também chamada de legenda descritiva, porque ela vai descrever os sons, né, também na legenda, e a audiodescrição. Então, a partir daí, também os órgãos do governo começaram a ser obrigados a lançar editais prevendo esses recursos. Então, hoje, todo edital pede os 3 recursos e os projetos pontuam por causa disso, né? Então, assim, hoje você vê que há uma expansão da acessibilidade. Não vou dizer que 100%, mas eu acho que está num caminho bem bom, viu? Agora, a formação que é meio complicado. Esse assunto que é complicado.
Porque nós não temos ainda cursos de audiodescrição formalizados. Tivemos nós tivemos duas edições de cursos de audiodescrição em nível de especialização, né? No país, eu estou dizendo. Agora, tem um curso também de acessibilidade cultural, que é também como especialização, e esse curso já tem várias edições. Inclusive, eles têm um recurso, né, do Ministério da Cultura. Então, eu acho que o cenário não está indo tão devagar. Acho que está tendo muita procura, mas também tem muita gente que começa a falar que é audiodescritor e não vai nem na internet saber o que é audiodescrição. Isso que eu já peguei gente assim. Né? Porque o pessoal me chama da presidência, venha validar esse recurso, como é que está sendo. E às vezes a gente pega coisas assim, felizmente. Mas eu acho que não é a maioria, não. Eu acho que tem muita gente engajada e muita gente querendo aprender e fazer bem o trabalho. Mas por que ainda é tão difícil encontrar projetos com a participação dessa parcela minorizada e também projetos acessíveis a elas? Então, como eu falei, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né, a LBI 13146, os recursos de acessibilidade são exigidos. Então, como eu disse, os editais têm a obrigação, né, de pedir que os projetos todos incluam esses recursos. Tá? Então, isso tem que ser feito. Agora, o que é mais difícil são os editais exigirem a participação de pessoas com deficiência. Isso está mais difícil, entendeu? Tem editais, por exemplo, o último edital da Petrobras, a exigia. Então, uma diversidade, tanto pessoas com deficiências, pessoas com LGBT, pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, tudo é exigido, mas assim, pontuando, entendeu? Não é uma obrigação. Então, eu acho que necessita mesmo ter mais um movimento para que esses editais tenham a obrigatoriedade de incluir pessoas com deficiência no projeto. Então, eu acho que isso é uma luta agora.